Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11 e os versículos de número 25, 26, 28, e a gente conclui lendo o versículo de número 33. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos em Sua presença, adorando e bendizendo a Ele, na beleza da Sua santidade. Amém. Ao Senhor seja toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Eu também quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Glória a Deus, que nos recebe com muita alegria aqui nessa casa, e trazer ao amado pastor e toda a igreja um abraço fraterno da nossa igreja e convenção no estado do Ceará, e só quem recebe esse abraço diga amém. Amém. Cumprimentando o pastor presidente, eu quero cumprimentar todos os queridos pastores e companheiros de ministério que estão na minha retaguarda e dizer do respeito que eu tenho a todos os meus irmãos, e na mesma toada eu quero rogar aos meus irmãos para que clamem ao Senhor, para que Ele me ajude essa noite a falar a sua palavra, e abra a porta da palavra e fale conosco de modo sobrenatural. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes. Repita bem alto: em memória de mim. Em memória de mim. Versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Repita mais alto ainda: até que venha. Até que venha. Versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Para a gente concluir no versículo de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, repita bem alto: esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Se não atrapalhar o seu culto, antes de você sentar para ouvir a palavra de Deus, dê um sorriso 9h15 para essa pessoa que está do seu lado hoje à noite. Como é que é o sorriso 9h15? É de orelha a orelha. E só para não perder o costume, diga assim: é um privilégio para você estar sentado do meu lado hoje à noite. Com muita humildade no coração, sente glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. O ano era 2009, a igreja era a Assembleia de Deus, congregação do Jardim do Amor, na cidade de Caucaia, no estado do Ceará. Eu tinha 15 anos de idade e, como sempre, fui um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. No dia 5 de abril, nós recebemos a revista da Escola Bíblica Dominical, do segundo semestre, que desta feita estava sendo comentada
de saudosa memória, querido pastor Antônio Gilberto. Quando eu abri aquela revista e vi logo embaixo ali, em uma das suas epígrafes, a seguinte frase: Igreja de Corinto, fervorosa, mas não espiritual. Quando eu olhei para essa frase, aos meus 15 anos de idade, eu confesso que deu um nó na minha cabeça, mas isso me levou a tentar entender e conhecer melhor. E como comentarista, facilitou bastante o conhecimento, tanto da epístola, quanto daquilo que ele queria apresentar sobre ela. Ficou muito fácil a gente entender. Quando no capítulo de número 1, lá pelo versículo de número 7, o apóstolo Paulo aponta e diz que aquela igreja era uma igreja que tinha dons espirituais. Os irmãos tinham dons espirituais. Os irmãos tinham dons espirituais. Contudo, no capítulo 3, no capítulo de número 5, no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo vai fazer algumas considerações sobre a espiritualidade e sobre o comportamento da igreja de Corinto. E em alguns momentos, ele chama aqueles irmãos de meninos. Em alguns momentos, ele chama aqueles irmãos de imaturos. E ao longo da sua carta, nós vamos percebendo exatamente isso, entendendo essa diferença do fervor e a espiritualidade. Uma igreja fervorosa, mas que não discernia nada com uma visão espiritual. Porque enquanto do lado de fora a igreja exercia bem o seu ministério através dos dons espirituais, aqui, do lado de dentro do coração de alguns irmãos, não havia mais respeito pelo outro, consideração pelo outro, amor ao outro, consideração ao seu semelhante. Faltava isso na igreja de Corinto, que eles ainda não haviam compreendido. Ora, quando o apóstolo Paulo chama-os para dialogar e para ensinar-lhes a respeito da ceia do Senhor, ele não queria só dizer como seria a liturgia. Ele quis chamar os irmãos para a reflexão sobre o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Porque na igreja de Corinto, muitos dos irmãos sabiam que a Santa Ceia tinha o seu dia determinado e que a igreja tinha que participar da ceia após o batismo nas águas. Na igreja de Corinto, os irmãos sabiam dessa necessidade, mas eles faziam sem discernir, eles faziam sem espiritualidade. E a Santa Ceia, sem espiritualidade, ela passa a ser uma cerimônia qualquer. O que traz um verdadeiro significado à Santa Ceia não é simplesmente comer um pedacinho de pão hoje à noite aqui e tomar do cálice. É, antes de tudo, raciocinar, refletir e extrair as lições e o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Dentre tantas visões e dentre tantos olhares que o apóstolo Paulo chama os irmãos de Corinto, eu queria destacar com os irmãos apenas 4 e já retorno o microfone. Eu quero começar, primeiro olhar, com o do versículo de número 33. Os irmãos leram bem alto o final, que dizia: esperais uns pelos outros. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Não é preciso aqui pensar muito para entender que esperar está ligado, está direcionado à importância. Você não espera simplesmente porque quer esperar. Você espera porque aquilo que você está esperando tem um certo significado e uma certa importância para você. Quando o apóstolo Paulo diz: esperai, ele está dizendo:
Se importe com quem também vai participar da ceia do Senhor com você. Se importe com quem também faz parte da sua ceia. Se importe com quem está do seu lado. Se importe com quem está cultuando com você. É verdade que nós vivemos em uma sociedade tomada pelo individualismo. É como diz lá fora mesmo, é cada um por si e Deus por todos. Mas aqui na Santa Ceia não é assim. Na Santa Ceia nós precisamos entender que fazemos parte do mesmo corpo, servindo ao mesmo Deus e vamos morar no mesmo céu. É preciso voltar à reflexão e se importar e esperar e dar atenção ao seu semelhante. É comum ver em alguns lugares algumas pessoas que vêm ao culto do Senhor, sentam numa cadeira, sentam num banco como esse, glorificam, leem a palavra, cantam, mas por vezes sequer conseguem dar um sorriso ou cumprimentar a pessoa que está do lado. Sequer consegue dizer: meu irmão, você está bem, meu irmão, você está precisando de algo, meu irmão, estamos aqui para servirmos uns aos outros. Sequer deseja se importar com quem está do seu lado. Mas eu vim essa noite dizer que o apóstolo Paulo nos convida, antes de comer do pão e antes de tomar do cálice, se importar com quem está do nosso lado. Se importar com quem sentou do nosso lado, olhar para quem sentou do nosso lado, se importar com o nosso irmão. É o primeiro olhar, o olhar ao redor, se importar com quem está do seu lado. O segundo que eu queria destacar é o do versículo de número 28, quando ele diz: examine-se. Quando ele convida ao autoexame, ele está convidando a um mergulho dentro de você, dentro de si. O querido e grande sábio Salomão escreveu nos Provérbios, capítulo de número 4, lá pelo versículo de número 23, dizendo: guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da sua vida. O ato de guardar está relacionado diretamente à possibilidade de perder. Quando o nosso querido e sábio Salomão disse: guarda o coração, ele está dizendo: guarde, porque há possibilidade de você perdê-lo. Como é que eu consigo perder o meu coração? Quando as saídas da minha vida já estão vivendo de forma desordenada. Quando a minha conduta, quando a minha fala, quando o meu pensamento, como o meu relacionamento com os irmãos já não coadunam com a palavra de Deus, isso é o primeiro sinal de que o meu coração, de que o meu mundo interno já está para lá do que perdido. Mas na Santa Ceia é um dos cultos que, antes de comer do pão e tomar do cálice, nós precisamos trazermos a reflexão e mergulhar dentro do nosso coração e fazer como o salmista: ó minha alma, por que tu te abates dentro de mim? Ó minha alma, como é que tu estás hoje à noite aqui? Ó minha alma, como é que tu andas por aí? Ó minha alma, o que é que tu estás dizendo aqui dentro de mim? Essa atitude de conversar com a alma, de conversar consigo mesmo, lá fora é coisa de doido. Eu não sei se você já foi chamado de doido quando esteve orando dentro de um avião. Eu não sei se você já foi chamado de doido quando esteve orando dentro de um ônibus. Eu não sei se você já foi chamado de doido quando esteve orando na rua, porque lá fora conversar sozinho é sinônimo de loucura, mas aqui no reino de Deus não, senhor. Aqui é sinônimo de espiritualidade. Oh glória! É quando eu mergulho dentro de mim e converso comigo mesmo e pergunto: como é que anda aí? E pensar sobre mim e pensar sobre como está o meu mundo interno. Santa Ceia é sobre isso. Não só ao redor, não só dentro, mas também no versículo de número 25, lá no final, os irmãos leram bem alto: em memória de mim. É um convite
para olhar no passado, para olhar para trás, para olhar o que aconteceu na via dolorosa, o que aconteceu em cima do Monte das Oliveiras, o que aconteceu dentro do templo, o que aconteceu enquanto ele foi conduzido. Uma certa vez, eu falando sobre o passado, falando a necessidade de se olhar para trás e ver o que foi feito, alguém me abordou no final do culto e disse: irmão, esse negócio de olhar para o passado não é bom não, não é de Deus não, porque lá no passado só tem coisa ruim, lá no passado só tem coisa que não presta. Aí eu disse a ele: meu amado, só se for no seu passado, porque no meu passado a Bíblia diz que Jesus pegou tudo e jogou no mar do esquecimento e perdoou, não está mais lá. A única coisa que está no meu passado é o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Santa Ceia é um convite para a gente dar uma voltinha lá na Galileia, quando o meigo Nazareno, anunciando as boas novas de salvação, falava ao povo sobre a sua partida, sobre o seu sacrifício na cruz do Calvário, curando os enfermos, dando vista aos cegos, dando audição aos surdos, curando os coxos, fazendo maravilhas e anunciando sempre a sua partida. É um convite para olhar em Mateus 26, naquela última ceia, quando ele levanta o pão e, tendo dado graças, parte e vai entregando aos seus discípulos e dizendo: este é o símbolo do meu corpo. E semelhantemente, levantando o cálice e dizendo: tomai e bebei, é o símbolo da nova aliança no meu sangue. É lembrar que antes dele ser preso, é lembrar que antes dele subir ao Monte das Oliveiras cantando, ele disse: nós vamos fazer uma aliança no sangue aqui agora. Nós vamos nos aliançar antes do que vai acontecer. Não é preciso ser tão inteligente para entender que o que está aqui no meu dedo não é uma aliança, mas é um anel, porque a aliança é muito mais do que o anel. O anel é só um símbolo. Quando Jesus diz: tomai e bebei, é o símbolo da nova aliança, ele estava dizendo exatamente assim: a partir de agora, nós não somos mais dois, porque a aliança tem esse poder de transformar dois em um. A partir de agora, nós não somos mais dois, mas a partir de agora, nós somos um. Todavia, se somos um, se eu subir ao Monte das Oliveiras, vocês sobem comigo também. Se eu for preso lá no monte, vocês também serão presos comigo também. Se me levarem até a presença de um tribunal que não tem competência para julgar o crime que estão me imputando, vão levar vocês também. Se me açoitarem, vão açoitar vocês também. Se me colocarem adiante do escárnio, vão colocar vocês também. Se colocarem um madeiro pesado em minhas costas, colocarão na de vocês também. Se colocarem uma coroa de espinho na cabeça de vocês, colocarão na minha também. Se eu subir ao Calvário, vocês também subirão comigo. Se eu morrer, vocês também morrerão comigo. Agora, se ao terceiro dia eu ressuscitar, vocês ressuscitarão comigo também. Santa Ceia é um dos cultos para a gente parar
refletir, raciocinar, olhando para o passado, que a igreja brasileira não está sozinha. A igreja brasileira tem uma aliança. Uma aliança com quem? Com aquele de Mateus 1. E o seu nome se chamará Emanuel, que significa... É aquele de Mateus 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. É aquele de Mateus 28. Ide, pregai, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. No início do Evangelho Ele está conosco, no meio do Evangelho Ele está conosco, no final do Evangelho Ele também está conosco. Precisamos entender na Santa Ceia, a igreja não está sozinha, ela já triunfou com Cristo na cruz do Calvário, ao terceiro dia está de pé, para a glória do nome do Senhor Jesus. É um olhar para trás, só que não é só um olhar para trás também, é também um olhar adiante. Só para rememorar, 33, ao redor, esperai. 28, examine-se dentro. 25, em memória, olhar para trás. E o 26, é tremendo. Vocês leram bem alto, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Glória. A igreja do Senhor tem uma promessa. Quando o Senhor falava sobre a sua morte e sobre a sua vinda, os discípulos ficaram sem entender. Quando inicia o capítulo de número 24 do Evangelho que Mateus escreveu, depois do que aconteceu no capítulo 23, dentro do templo, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso deu um nó na cabeça dos discípulos, mas mesmo sem entender bem, eles continuaram caminhando rumo ao Monte das Oliveiras. No cume do monte, eles chamaram o mestre para a conversa e fizeram ao mestre 3 perguntas. Quantas perguntas? A primeira: Senhor, quando sucederão todas essas coisas? A segunda: que sinais haverá sobre a vinda do Filho do Homem? Terceiro: como será o final de todas as coisas? Jesus não respondeu essas 3 perguntas com uma simples mensagem. Ele respondeu essas 3 perguntas com 4 grandes mensagens. A primeira é uma das mais conhecidas: princípio das dores. Eu acho bonito, porque no início do princípio das dores, ele já começa destacando algo que hoje é visto a olho nu em todos os lugares. Versículo de número 4, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Versículo de número 5: e surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. No 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em uma mesma mensagem, Jesus repete a mesma palavra 3 vezes. Engano no versículo 4, engano no versículo 5 e engano no versículo de número 11. Era como se ele estivesse chamando a atenção para os discípulos e dizendo assim: ei, olhem para isso, fiquem atentos nisso. Por quê? Porque esse período será marcado pelo engano. Engano em todas as esferas da sociedade. Mas eu poderia destacar um que o apóstolo Paulo destacou e escreveu na sua última carta, endereçada a Timóteo, no último capítulo,
dizendo a Timóteo: permanece naquilo que tu aprendeu, porque nos últimos dias doutores amontoarão para si comichões nos ouvidos e vão vomitar doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu permanece e não entre pelo engano, porque esse será um período marcado pelo engano. Não só esse ponto, há um outro ponto que nós percebemos na mensagem do princípio das dores, ele dizendo: e vos odiarão por causa do meu nome, e vos perseguirão por causa do meu nome, e vos matarão por causa do meu nome. Primeiro, ódio. Segundo, perseguição. E terceiro, morte. Quando vocês veem eles odiando, se preparem para as perseguições. Quando vê eles perseguindo, se preparem para as mortes. E o texto continua ainda mais apertando no versículo 11. E pouco se multiplicar, no 12, lá do capítulo 24, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só que quando a gente vira para o versículo 13, nós temos uma promessa. Mas aquele ou aquela que perseverar até o fim. Quantos estão aguardando Jesus para hoje? Quantos estão aguardando Jesus para agora? Quantos estão aguardando Jesus agora? Quantos estão aguardando Santa Ceia? É culto para a gente olhar para frente e saber que muito em breve não será mais em Maceió, aqui na Central do Farol, mas muito em breve será nas bodas do Cordeiro, e a igreja estará lá. Aleluia, 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 aleluia. Oh, coisa linda vai ser o arrebatamento da igreja do Senhor na terra. Os noticiários vão rodar o Brasil inteiro, a televisão vai anunciar, as redes sociais irão anunciar, e dizendo que um povo da terra sumiu. E parece que tem gente que não consegue se alegrar mais quando nós olhamos para frente e dizemos até que venha. Quando nós olhamos para frente e dizemos que a qualquer hora a igreja será tomada da terra. É sério que existem algumas pessoas que não conseguem se animar mais quando ouvem falar do arrebatamento da igreja. E esse é o culto que você precisa rever isso na sua memória e na sua espiritualidade. Porque Santa Ceia é dia de olhar para frente e saber que muito em breve Ele vem buscar a sua igreja. Sentindo a presença do Espírito Santo. Se você puder, em um minuto, adore ao Senhor aqui. E se você quiser, pode pedir que muito em breve nós veremos o Senhor nos ares e nos encontraremos com Ele. Santa Ceia é dia da gente parar e pensar assim, ó: o dia e a hora. Não adianta fazer cálculos. Não adianta olhar para lugar nenhum. Porque o arrebatamento da igreja será iminente. Não adianta olhar para lugar nenhum. O único lugar que a igreja tem que estar olhando todos os dias é para aquele que vem buscar a sua noiva. Cadê a igreja que está guardando a noiva? Cadê a noiva que está guardando o seu noivo? Cadê a noiva que está guardando o seu noivo? Vim buscar aqui essa noite. Vou caminhando para a conclusão.
falando sobre a segunda mensagem em resposta às 3, mensagem da tribulação. A terceira mensagem em resposta às 3 perguntas, mensagem sobre a vinda do Filho do Homem. E na mensagem sobre a vinda do Filho do Homem, ele profere 4 parábolas. Parábola da figueira, parábola do servo bom e do servo mau, parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Se você pegar essas 4 parábolas e colocar as lentes do versículo de número 38, se não foge a memória, você só vai encontrar uma mensagem dentro dessas 4 parábolas. Que mensagem é? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem retornará para buscar a sua igreja. A última mensagem sobre o final de todas as coisas. Olhando ao redor, olhando no interno, olhando atrás e olhando à frente. São as 3 visões, são os 3 olhares, são as 4 reflexões que Deus te chama antes de comer do pão e de beber do cálice essa noite. Eu concluo essa mensagem falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Tessalônica, no capítulo de número 4, no versículo de número 14, versículo de número 15 e versículo de número 16. E eu queria que os irmãos lessem bem alto esses 4 versículos, enquanto o nosso irmão já prepara ali para a gente concluir essa mensagem no 3. Toda a igreja lendo bem alto. 1, 2, 3. Porque se cremos que o Senhor ressuscitou, assim também os que creem. Peraí, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com nosso Senhor.